tudo bem? Nós vamos fazer a correção da tarefa passada, que trazia aí alguns elementos, né, da introdução à ótica geométrica, alguns conceitos importantes dessa área. Vamos lá? Então, o primeiro exercício é o exercício 1 do Revisando, tá lá na página 233, e ele fala assim, que tem um edifício de altura H e vai projetar no solo uma sombra aí de 20 metros. Então, eu tenho aí um edifício, né, de altura H, que projeta no solo uma sombra aí, ó, bem retinha, né, de 20 metros. E ele fala que no mesmo instante uma pessoa toma uma haste de 0,2 metros. Vou pegar outra cor aqui para ficar melhor, ó. Então, aqui ela pega uma haste de 0,2. Não vou colocar mais porque tá tudo em metros, tá? 0,2, que projeta uma sombra aí de 0,4. Ele quer saber a altura desse edifício. A gente já sabe aqui que se a gente fechar os dois triângulos, né, ficam triângulos semelhantes, e a gente pode comparar, então, essa altura do edifício com a altura da haste e o tamanho das duas sombras. Então, vai ficar assim, ó, a altura do edifício pela altura da haste, que é 0,2, vai ser igual à sombra do edifício, que é 20, pela sombra da haste, que é 0,4. Aqui, então, vai dar 0,4 H. 0,2 vezes 20, H aqui, vai dar 4. Opa. Aí, passo 0,4 dividindo. Então, essa altura aí, ó, 4 dividido por 0,4 vai dar 10 metros. Tranquilo esse, né? Tá aí. O próximo exercício, que é o exercício 2, lá do Revisando também, ele vai dar um exercício que é o esquema de uma câmara de orifício, né? Ou uma câmara escura. Ele vai falar aí que a altura do nosso objeto, aí, né, que é AB, é de 40 centímetros. Vou colocar 40, tá tudo em centímetro, então eu vou manter aqui. A distância que esse objeto tá do orifício aqui da câmara é de 100 centímetros. Vou pegar outra cor aqui para ficar mais fácil colocar as coisas da imagem, ó. A distância do orifício até o anteparo lá vai ser de 20 centímetros. Vocês têm a imagem aí, tá? E ele quer saber qual vai ser o tamanho da imagem aí projetado no anteparo. Então, também, se a gente olhar aí a imagem, a gente tem uma semelhança de triângulos, a gente vai comparar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem, a distância que está o objeto do orifício e a distância que está a imagem formada. Então, a gente vai colocar aí, né? Imagem por objeto é igual a distância lá, né? Que está da imagem formada, que eu vou chamar de P', e a distância que está o objeto, que eu vou chamar de P. Então, a imagem é o que eu quero saber. O objeto tem 40 centímetros. Aqui é 20. E aqui é dividido por 100. A distância que tá o orifício do anteparo e a distância que tá do orifício até o objeto. Fazendo em cruz aqui, ó, vai dar 100 vezes I, né? 100 o tamanho da imagem. 100 vezes o tamanho da imagem. Vai ser igual a 800. Passa o 100 dividindo, isso vai dar aí 8 centímetros. Então, 800 dividido por 100 vai dar 8, como tá tudo em centímetros, 8 centímetros. Também tranquilo, só uma relação aí, né, que mostra a semelhança de triângulos. No exercício 3 do Revisando, ele vai trabalhar um pouquinho com a relação aí de velocidade da luz e do conceito de ano-luz. Então, ano-luz é a distância que a gente percorre estando na velocidade da luz durante o período aí de um ano. A única coisa é que a velocidade da luz ele deu pra gente em quilômetros por segundo. Então, pra gente achar qual a distância que foi percorrida aí, o tempo que ele quer tem que estar em segundos. Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 à quinta
quilômetros por segundo. Essa é a nossa velocidade. Então, com isso, para eu achar a distância aí que foi percorrida, o meu tempo tem que estar em segundos. E aí é o tempo de um ano em segundos. Então, sabendo que um dia tem tantos segundos, um ano tem 365 segundos, 365 dias, né? Quantos segundos tem num ano? Então, vai dar aí... Opa! 31.536.000 segundos. Se a gente transformar isso aqui em notação, para ficar mais fácil da gente trabalhar, vai ser 3 ponto, vou aproximar já, 154, ó, vezes 10 a sétima segundos. Aí a gente põe na fórmula, nossa, ficou bem bonito, né? É 7, tá? Então, aí, o nosso ΔS, né, vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, vai ser a velocidade aí de 3 a 15, vezes 10 a 5, né? 3 vezes 10 a 5. Multiplicado por 3,154 vezes 10 a sétima. Esse ΔS aqui vai dar aproximadamente 9,5 vezes 10 a 12, só que está em quilômetros, e ele quer em metros. Então, é só multiplicar aí por 10 a terceira, né, ou multiplicar por 1.000, que vai dar 9,5 vezes 10 a 15 metros. Esse tempo aqui em segundos, eu cheguei por regra de 3. É só achar quantos segundos tem em um dia e multiplicar por 365, ok? E aí, a gente vai lá para os propostos da página 236, eram os exercícios 13 e o exercício 14. Nos dois, a gente tem relação aí de câmara escura. No exercício 3, ele vai falar, aí tem o diâmetro do Sol, né? E ele fala a distância até a Terra, ele dá o diâmetro da Terra. Sabendo aí, né, essa projeção, ele quer saber esse diâmetro do Sol. A gente vai fazer, então, por comparação, né? Tem lá o Sol, ele fala do diâmetro do Sol, ele traça aí o diâmetro. A distância que tá aí, né, do orifício do anteparo, que vai ser 1,5 vezes 10 a 11 metros, tá tudo em metros, então não vou me preocupar em alterar aqui. Ele vai dar a distância que tá o anteparo aqui da imagem formada, que é de 1 metro, e essa imagem formada aí, né, que é de 9 vezes 10 a menos 3 metros, ele dá em milímetro, né, 9 milímetros eu já vou deixar em metros aqui. Tô passando tudo pra metro porque a resposta tá em metro. E aí, né, a gente vai fazer a relação aí, né? O diâmetro do Sol, o diâmetro da imagem e as distâncias em relação ao anteparo. Então, vai ficar assim, ó. Diâmetro do Sol. Aí, sobre o diâmetro da imagem formada, 10 a menos 3. A distância ali, né? 1,5 vezes 10 a 11. Dividido aí por 1. Multiplicando aqui em cruz, ó, esse diâmetro vai dar 13,5 vezes 10 a oitavo metros. E se a gente colocar aí em notação, vai ficar 1,35 vezes 10 a 9. E lá na resposta, ele aproximou esse 1,35 para 1,4. Então, a alternativa aí é a letra B, de bonito.
E por fim, no exercício 14, ele vai fazer uma relação. Ele vai falar que uma câmara escura de orifício fornece uma imagem de um prédio que se apresenta com altura de 5 centímetros. Aumentando-se de 100 a distância do prédio à câmara, a imagem se reduz a 4 centímetros. Determine a distância do prédio na primeira situação, na primeira posição. Então, se a gente pensar que a relação, né, da imagem com o objeto, a distância que está lá, né, o anteparo até a imagem, a distância que está do anteparo até o objeto, é essa relação que nós temos aí. Se a gente substituir pelos dados que ele deu no primeiro caso, na primeira situação, eu sei que para o tamanho aí de 5 centímetros, eu vou usar em centímetros porque depois vai acabar cortando, né? Eu sei que a resposta vai sair em metros, mas os centímetros vão acabar simplificando aí, não precisa fazer essa modificação, mas quem quiser fazer vai dar na mesma, tá? Então, vai ser aqui pelo objeto, né? Eu não sei o tamanho desse objeto, só sei a imagem dele, a distância que tá do anteparo e a distância que nós temos aí entre o anteparo e o nosso objeto, que é o P, que eu vou deixar indicado aqui porque a gente não sabe, é esse P que a gente quer descobrir. Fazendo aqui em cruz, ó, essa relação entre objeto e a distância do anteparo até a imagem vai ser aí 5P, para a primeira situação. Na segunda situação, ele fala que o tamanho da imagem agora foi de 4, o objeto continua com o seu mesmo tamanho, né? A distância aí do anteparo até a imagem é o P', e agora ele falou que o nosso P aumentou em 100 metros. Então, vai ser P mais 100. De novo, eu não passei os centímetros ali para metros, porque depois vai cortar e dá na mesma, mas se você quiser passar, pode passar que você vai observar aí nessa simplificação. De novo, vou fazer em cruz, ó. O tamanho do objeto até a distância que está o anteparo da imagem, né, que é o P', vai ser igual nesse caso aqui a 4P mais 400. E aí, eu vou igualar, ó. OP' com OP' que são iguais, eu vou igualar. Então, vai ficar assim, ó, 5P é igual a 4P mais 400. Passa P tudo para um lado. Então, o P, né, que é a distância que está aí, o objeto até o anteparo na primeira situação, vai ser, então, de 400 metros, ok? Espero que vocês tenham feito aí com bastante atenção esses exercícios. São exemplos bastante pedidos aí, né, dessa primeira parte da introdução à nossa ótica geométrica, essas relações de câmara escura, de associações aí com tamanho de sombras e projeções é muito exigido. Então, espero que vocês tenham aí aproveitado e qualquer dúvida a gente tem lá o grupo do plantão, ok? A gente se vê já já na aula, então. Um beijo!